Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Ideias, aqui mesmo na TV Barreiro News. Nós estamos diretamente dos estúdios da Interface, sempre trazendo um convidado extraordinário para um bate-papo exclusivo. E hoje, como não poderia faltar, nesse mês de novembro, é um mês especial. Hoje o nosso programa traz uma mensagem muito importante. Estamos no Novembro Azul, mês dedicado à saúde do homem e à conscientização sobre o câncer de próstata. Uma campanha que nos lembra que cuidar da saúde também é um ato de coragem, amor e responsabilidade. E para esse bate-papo de hoje, recebemos um profissional incrível, um médico que dedica sua vida a cuidar da saúde masculina com sensibilidade, ética e conhecimento. Ele é graduado em medicina pela UFMG, com residência em cirurgia geral e urologia, titular da Sociedade Brasileira de Urologia e atualmente atua como urologista no Hospital Militar da Polícia Militar de Minas Gerais, no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro e no Instituto Urológico de Contagem. Casado, cristão, pai de 2 filhos, ele é um exemplo de profissional e ser humano. Com muito prazer e muita honra, recebemos aqui hoje, no Café com Ideias, ele, Dr. Warley Cristiano. Seja muito bem-vindo, Dr. Warley. Muito obrigado, Thales. Obrigado por essa oportunidade, é muito bom a gente estar aqui para conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante referente à saúde dos homens. É isso aí, Dr. Warley, uma pergunta que o telespectador já quer saber, né? Muitos veem o doutor ali atrás do jaleco, aquela coisa toda. E conta pra gente, quem é o Dr. Warley no pessoal, atrás do jaleco? Quem é o senhor Dr. Warley? Então, eu tenho 38 anos, venho de uma família simples, nasci aqui em Belo Horizonte mesmo, na nossa querida região do Barreiro. Eu sou um barreirense de nascimento. Sou casado com a Jéssica, tenho 2 filhos maravilhosos, o Lucas e a Isabela, cristão, e pela graça de Deus aí já atuo como médico desde 2011. Dr. Warley, o senhor é médico, esposo, pai, cristão. Como que o senhor consegue? Porque não é fácil, a gente sabe que não é fácil equilibrar todas essas coisas, são muitas demandas, né? Como que o senhor consegue equilibrar tudo isso? Como que é para o senhor? É um grande desafio, né? A medicina nos exige bastante, é uma profissão que nos pede que a gente esteja em constante atualização científica, no dia a dia também, a dedicação que a gente precisa ter aos pacientes. Nós trabalhamos também com cirurgias, assistência direta ao paciente, então, de certa forma, isso nos demanda bastante tempo, mas a gente busca esse equilíbrio também de estar junto com a família, de estar dando essa assistência à família, ajudando também a nossa comunidade através da igreja que a gente participa, e vamos tentando equilibrar tudo aí, porque são várias facetas, né, de uma mesma pessoa. A gente, apesar de exercermos a medicina e procurarmos colocar toda a nossa dedicação aos nossos pacientes, a gente exerce outros papéis, né, que a gente tem que tentar se equilibrar aí para poder tá dando atenção à nossa família, aos nossos queridos. E conta pra gente uma coisa, doutor, como que surgiu, né, esse desejo, esse amor pela área da medicina, em especial a urologia? Como que surgiu esse desejo em seu coração? Então, coisa de criança mesmo, né? Mas é um sonho, aquela famosa pergunta que toda criança já ouviu: o que você quer ser quando crescer? E eu lembro que quando eu era bem pequenininho, já com 5, 6 aninhos, naquela coisa de ir ao pediatra, de admirar aquele profissional que te acolhia, que mudava a sua vida mesmo, né, com um tratamento. E eu comecei, como várias crianças fazem, a dizer: olha, eu queria ser médico. Só que, graças a Deus, eu nunca desisti dessa ideia, né? E o tempo foi passando, a gente foi crescendo, foi tomando a consciência do que seria necessário para alcançar esse objetivo através dos estudos, e fomos nos direcionando a isso, e com a graça de Deus,
acabei, né, me formando como médico. E dentro da área da medicina, eu via que me interessava mais a área cirúrgica, né? A medicina ela é compartimentada, né, em várias especialidades, e eu via que me interessava muito fazer procedimentos. Então, em primeiro lugar, eu fiz a residência de cirurgia geral, que é até um pré-requisito para a área da urologia, mas realmente o meu interesse maior veio para essa área, né, que trata os problemas do trato urinário. Existe até muita confusão, entre aspas, né? Tem pessoas que acham que o urologista só lida com homens. Isso não é verdade, porque o urologista, ele é o médico que trata o rim, a bexiga, e isso as mulheres também têm. Então, problemas como cálculos renais, infecções urinárias, problemas de disfunções da micção, a gente frequentemente também atende as mulheres nessa área. E problemas que são específicos dos homens, né? Que o urologista cuida do aparelho reprodutor masculino, aí sim, só os homens. Parte relativa à próstata, vesículas seminais, pênis, testículos, são problemas realmente específicos. A área reprodutiva dos homens, a área hormonal, a área sexual também entra dentro desse grupo da urologia. Então foi a área que eu mais me identifiquei na medicina. As cirurgias que naquela época de estudante eu achava mais legal, mais interessante, e acabei optando por essa área e me encontrei realmente na urologia. Doutor, eu ia falar um pouquinho sobre isso também, que é quando a gente fala sobre Novembro Azul, nós falamos, né, muitas pessoas já associam ao câncer de próstata, e nós sabemos que dentro, né, do Novembro Azul não é apenas câncer de próstata, o cuidado dos homens, né? Quais outros cuidados que existem para o homem, na saúde do homem, além dessa questão do câncer de próstata? Exatamente. Assim, o Novembro Azul, eu enxergo ele como uma oportunidade, e esse espaço que a gente está aqui, e vários outros espaços que a mídia, né, que a gente pode criar para alcançar esses homens, é muito importante como um momento de conscientização dos homens da importância de cuidar da saúde. Nós temos um dado do IBGE a respeito da expectativa de vida dos homens e das mulheres no Brasil. E o interessante que a gente vê que as mulheres atualmente estão com uma expectativa de vida de aproximadamente 80 anos, 80,3 anos, enquanto que os homens têm uma expectativa de vida de 73 anos. Agora, por que os homens vivem 7 anos a menos do que as mulheres, né? Claro, são vários fatores. Quando a gente fala de saúde, de óbitos, né? São vários fatores que influenciam. A gente sabe que o que impacta o tanto que uma pessoa vai viver vai desde fatores genéticos. Eu e você somos, vamos dizer assim, derivados de um pai, de uma mãe, recebemos uma carga genética, nossos 46 cromossomos, dali vem várias informações referentes a doenças, problemas de saúde, comorbidades, que de repente eu estou mais susceptível a ter do que você em função da genética, em função da herança familiar. Isso é um fato. Então, certas pessoas têm mais risco para determinadas doenças do que outras. Existem fatores comportamentais, então uma pessoa que não cuida da saúde, uma pessoa que come desregradamente, tem algum problema maior com obesidade ou tabagismo, etilismo, isso vai trazer um risco maior de doenças. Nós temos situações referentes a causas externas, né? Acidentes, situações aí de trânsito, né? Diversas, por exemplo, que a gente sabe que em geral os homens são mais envolvidos com essa situação. Existe estatística que mostra que os homens são mais imprudentes, mais aventureiros para algumas coisas, acaba se submetendo a mais risco. Mas, então é multifatorial, mas com certeza a gente não tem dúvida que esse dado dos homens em média viverem 7 anos a menos que as mulheres tem a ver também com um nível de cuidado menor. Então, aquela coisa do tipo, olha, eu não preciso, para que eu vou fazer no médico sendo que eu estou bem? Eu só vou no médico quando eu sinto alguma coisa. Mas veja bem, você compra um carro, pega ele zerinho na concessionária, ou ainda que não seja zero,
mas a cada 10, 20 mil quilômetros você vai lá e faz uma revisão preventiva, verifica os freios, verifica o óleo. E por que nós também não fazemos isso com a nossa saúde? Ou seja, conforme a idade, conforme os seus fatores de risco familiar, por que não fazer avaliações periódicas? E, infelizmente, os homens eles se cuidam pior do que as mulheres. As mulheres já têm aquela cultura que a própria mãe, muitas vezes, orienta a filha da importância de ir ali ao ginecologista logo novinha, com 13, 14 anos, quando está ali se desenvolvendo, vai começar a primeira menstruação. Os homens, quantos homens que falam, olha, eu estou vindo aqui com 40 anos, com 45 anos, mas eu nunca fui num urologista, sendo que seria recomendado um adolescente tá ali com seus 15, 16 anos, 18 anos, passar por uma consulta com o urologista e poder avaliar. O urologista é o médico do aparelho reprodutor, será que está tudo bem? Né? Com a formação, com o desenvolvimento sexual, naquela fase que o menino está deixando de ser menino e virando um homem, né? A fase da adolescência. Muitos problemas já poderiam ser evitados ou tratados nesse momento, que às vezes ao longo da vida a pessoa vai ter alguns reflexos, seja na fertilidade, quando adquire um casamento, seja na área da vida íntima, vida sexual, que às vezes já poderia resolver ali algum distúrbio hormonal, várias situações que você vê que o adolescente, às vezes, ele não vai, e já as meninas já começa lá dessa fase. E ao longo da vida a gente vê que, em geral, as mulheres se cuidam mais do que os homens. Então, concluindo a pergunta, esse momento do Novembro Azul, mais do que apenas falar da próstata, que é, vamos dizer assim, a bandeira maior do Novembro Azul, mas é um momento, sobretudo, para a gente conscientizar da importância dos homens se cuidarem mais. Se cuidarem mais da saúde como um todo. Doutor, e em relação às doenças, quais são as principais doenças urológicas que afetam os homens e como o diagnóstico precoce ele pode fazer a diferença nessa qualidade de vida? Exatamente. Olha, quando vamos falar primeiro da próstata, né? A próstata, tem gente que fala próstata, mas não tem a noção, né? É um pequeno órgão, mais ou menos assim do tamanho de uma castanha, daquela do Pará. Ela fica localizada aqui no homem vamos dizer assim, entre o pênis e a bexiga, ali na parte de baixo, né? Abaixo ali da região do saco escrotal. É um órgão que ele tem uma função muito ligada à reprodução. A próstata é que produz o líquido seminal. Então, quando o homem tem uma ejaculação, a maior parte do líquido que sai naquele momento, 95%, ele é produzido na próstata e nas vesículas seminais. E o espermatozoide, que é o que vai fecundar, né, criar uma nova vida junto com o óvulo da mulher, ele vem do testículo, se une a essa secreção, e essa secreção da próstata, ela tem essa função, junto com o espermatozoide, reprodutiva. Então, essa que é a função da próstata no nosso organismo. Ao longo da vida, nós podemos ter, por exemplo, uma prostatite. Prostatite quer dizer uma inflamação da próstata. Isso pode acontecer, inclusive, em homens jovens, de 30 anos, 40 anos. Assim como, de repente, a gente tem uma infecção de garganta, que a gente chama de amidalite, ou alguma outra infecção, que muitas vezes não se sabe exatamente a causa. Pode ter uma inflamação da próstata, mas o homem procura o médico, o urologista, é diagnosticado, trata com antibiótico e fica bem, né? A gente sabe que para essas prostatites, determinados hábitos relacionados à parte sexual podem ser fator de risco de ter inflamação na próstata, mas não somente, mesmo aquela pessoa que se cuida nesta questão pode também ter um episódio, mas normalmente é uma inflamação que é tratada e resolvida, né? Quando o homem vai envelhecendo, aí nós estamos falando já depois de 45, 50 anos, aí as outras duas doenças mais frequentes é a hiperplasia prostática benigna, que é um problema que o próprio nome diz que ele é benigno, que é um crescimento, um inchaço da próstata que vai começar a influenciar na qualidade da micção, da saída da urina daquele homem. E o mais temido é o câncer de próstata.
que realmente, quando a gente fala a palavra câncer, nós estamos falando algo maligno, algo que pode impactar, né, a vida do homem de forma mais séria, mais relevante. E o câncer de próstata, interessante que apesar de ser a patologia da próstata, vamos dizer assim, que a gente deve ter mais atenção ou que tem maior potencial de prejuízo ao homem, é a patologia que menos dá sintoma. Por isso que existe essa chamada para que os homens vá fazer o exame de forma preventiva. Por quê? Quando a pessoa começa a sentir um sintoma que possa ser atribuído ao câncer de próstata, em 95% das vezes esse câncer de próstata já está num estágio, numa etapa avançada. Então, essa, vamos dizer assim, essa que é a pegadinha, que é o perigo do câncer de próstata e o perigo daquela frase que muitos homens falam: para que eu vou ao médico se eu não estou sentindo nada? Aí é que está o grande X da questão. Por quê? Porque você vai ao médico fazer a sua avaliação referente ao câncer de próstata justamente para você identificar se existe alguma alteração ali, ainda que mínima, ainda que inicial, que esteja se desenvolvendo um câncer, ou já seja um câncer instalado, mas em uma etapa bem inicial, cujas chances de cura são 90%. E que não está te dando nenhum sintoma. E que aquilo vai evoluir, continuando não dando sintoma. E quando refletir com algum sintoma, normalmente já é uma situação com um tratamento bem difícil, com chances reais de cura bem reduzida. Então, justamente esse é o cuidado que tem que se ter em relação ao câncer de próstata, né? Então, falando da parte de próstata, as 3 principais doenças que acomete o homem são essas. E existe uma infinidade de outras doenças também relacionadas ao pênis, aos testículos, à bexiga, ao aparelho reprodutor, urinário, questões hormonais, sexuais, que a gente teria aqui tema para poder falar vários programas acerca de doenças importantes do homem. Mas quando a gente fala é importante você ir ao urologista, apesar de você ter ali um foco para a próstata, um profissional sério, que se dedica ao paciente, a gente não se restringe a isso. A gente faz uma anamnese, a gente faz um exame físico que contempla a avaliação de todo o sistema urinário, reprodutivo e hormonal do homem, para poder identificar vários tipos de problema, né? Dentro da nossa especialidade. Sim, e doutor, conta pra gente uma coisa. Ainda falando sobre essa questão do câncer de próstata em si. Nós sabemos que hoje existe um tabu quando o assunto é ir ao urologista, principalmente para os homens mais antigos. Sim. Né? Eles são um pouco mais duros e resistentes, né, quanto a isso. Por que o homem ele tem, doutor, tanta resistência? E como mudar essa mentalidade? Eu falo até porque eu já vi muitos homens, até mais antigos, né, dizerem: eu não vou ao urologista porque ele vai colocar o dedo em mim. Né? Então existe uma resistência quanto a isso. Por que existe essa resistência e como que muda essa mentalidade, doutor? Eu acho que é uma questão cultural, que ainda nós temos uma resistência grande, é uma resistência maior do que a gente gostaria de ter, mas graças a Deus, né, o esforço científico, dos meios de informação, dos profissionais envolvidos, isso tem reduzido comparativamente ao passado. Isso é um avanço que a gente tem a comemorar. São questões muito culturais, né? Relativo ali olha, isso aí é algo que vai aqui afetar, ferir a minha masculinidade, mas tem que entender que a avaliação da próstata, basicamente, são 2 coisas que realmente o médico precisa fazer. Uma é um exame de sangue que a gente faz, que chama PSA, que é uma substância que a próstata produz, e conforme o nível de produção da próstata, isso sinaliza algumas coisas para a gente e também isso reflete ali no exame de sangue. Você vai ao laboratório, coleta um maior ou menor nível de PSA. A gente tem ali uma interpretação frente àquilo que o paciente está apresentando. E, de certa forma, o fato do PSA dar alto, a pessoa vai lá e faz o exame, não significa
que é o câncer de próstata. Existem outras circunstâncias, outras situações que podem afetar, alterar o exame do PSA, mas é um ponto de partida, sim, que os urologistas usam. Então, toda vez que um homem, na idade aí, acima de 45 anos, tem um exame de PSA elevado, a gente fica mais atento com a possibilidade de ser um câncer de próstata. Então, a gente tem algumas investigações a mais para fazer, com outros exames mais detalhados, mais rigorosos. Mas a avaliação do exame de toque, que sim, o paciente se posiciona ali na mesa, vamos dizer assim, com privacidade, com ética, ele tem o exame do toque, né? O médico utiliza ali um gel anestésico, e é um exame que dura de 5 a 10 segundos, né? Que o médico ele consegue fazer ali uma avaliação, uma palpação direta da próstata do homem, através do toque retal, e perceber se na superfície da próstata tem alguma alteração, alguma irregularidade, alguma projeção de algum caroço, né? Eu gosto de brincar, igual você vai ali no sacolão, numa cera, e você pega ali uma laranja, uma fruta, e você consegue palpar, e para quem conhece, entende daquela fruta, você consegue ver, essa fruta parece que está com boa qualidade, essa aqui está com a consistência assim, ou assada, parece que está com algum probleminha. O médico, ele é treinado para identificar isso, se a próstata está com o tamanho normal, se ela está com a consistência normal ou alterada, se existe alguma irregularidade na sua superfície que pode sinalizar algum problema. E existem muitos homens que falam, olha, eu vou fazer só o exame de sangue, né? Que afinal é muito simples, eu tiro um sangue ali e isso já basta. A gente gosta de frisar o seguinte, que a avaliação ela deve ser feita com os dois métodos. Por quê? Porque nem o exame de sangue ele é 100% eficaz na avaliação, nem o exame de toque. Então pode acontecer, em 20% dos casos, eu já tive pacientes, todo urologista já teve, certamente, eu já tive mais de um caso, né, de paciente que o exame de sangue estava absolutamente normal, mas fazendo o exame do toque, igual eu falei, que a gente identificou ali uma irregularidade, uma nodulação, e aí nas etapas posteriores que a gente faz uma investigação mais detalhada, a gente conseguiu concluir com a biópsia que era o câncer de próstata e foi feito um tratamento. Então, cerca de 20% dos casos você pode ter o exame do PSA normal, mas ter uma alteração no toque. Então, ele não é dispensável, ele é importante. Existe muito mito, né, do tipo, vai doer demais, vai alterar. Não vai alterar nada. É um exame rápido, direto, e que traz uma avaliação bem importante aí sobre a saúde da próstata. Sim, doutor. E a idade indicada hoje para o exame é 45 anos, né? Correto. Mas no caso, quando existem recorrências hereditárias dentro da família, qual que é a idade exata para que uma pessoa ela possa procurar o urologista e quais são os cuidados básicos que ela já deve tomar nessas prevenções? Isso. Olha, o câncer de próstata ele tem sim uma correlação familiar importante. De forma que, se você tem um parente de primeiro grau, vamos supor, o seu pai teve câncer de próstata, você tem o seu risco de câncer de próstata 2 vezes maior do que uma pessoa que não tem nenhum caso na família. Você teve na sua família, além do seu pai, o seu irmão, ou de repente aquelas famílias grandes, igual tinha antigamente, de 10, 11 irmãos, tem 2 irmãos que teve. Esse risco ele já passa para 5 vezes mais do que uma pessoa que não tem na família. E se você tem 3 pessoas, e isso eventualmente a gente vê famílias, já atendi famílias que já era a 3ª ou 4ª pessoa da família que tinha, né? Então, às vezes, hoje as famílias estão menores, né? Existe a tendência das pessoas terem 2, 3 filhos, e não passa muito disso, mas a gente ainda tem muitos pacientes que vêm até a gente já nessa faixa etária de 60, 70 anos que são oriundos de famílias que eram muitos irmãos. Então, já era o 3º irmão que tinha. Quando você tem 3 pessoas na família, o seu risco já é 11 vezes maior do que... Então, quer dizer, porque você está sinalizando que realmente essa programação genética hereditária ela está muito presente naquela família. Então, não é de se desprezar isso. Sobretudo, todos devem se cuidar, mas sobretudo, se existe um caso na sua família, isso a gente fala, Thales, não é apenas o câncer de próstata.
quando a gente fala lá dos fatores que influenciam a vida do homem, e a gente fala muito da genética, serve para outras doenças também, né? Já que a gente está falando que o Novembro Azul é uma oportunidade para um cuidado global da saúde do homem. Então, se existem casos de hipertensão, de diabetes, de problemas de tireoide na sua família, você tem que ficar mais ligado nesses fatores, porque a sua chance também é maior de ter essas doenças. E no caso do câncer de próstata, isso sem dúvida é algo muito presente. Hoje, a recomendação oficial da Sociedade Brasileira de Urologia, que é fundamentada em pesquisas científicas, em acordo até com outras sociedades urológicas do mundo, é o seguinte: todos os homens acima de 50 anos têm que obrigatoriamente, igual eu falei, fazer o exame de toque e o exame do PSA, os dois. E para aqueles casos, aqueles homens que têm casos na família, igual eu acabei de citar, esta avaliação com o exame de toque, ela deve ser feita a partir de 45. Quando os homens me procuram no consultório, já na faixa etária de 40 anos, a gente já, para fazer check-up, para fazer uma avaliação, a gente costuma pedir uma série de exames diversos, e frequentemente, aos 40, eu já peço o exame do PSA, o exame de avaliação de sangue, né? Mas em relação ao exame do toque, a gente pode seguir essa diretriz da Sociedade Brasileira de Urologia, que é aos 45 anos de idade mesmo. Doutor, e nesses casos que existem recorrências dentro da família, como o senhor disse, né? Existem, por exemplo, 3 casos que aumentam em 11 vezes as chances daquela pessoa ter, né, ou ser portador de um câncer de próstata. Uhum. Ela poderia iniciar isso ainda antes? Ou é ideal a partir dos 40? 35 já poderia? Como que seria isso? Então, os protocolos, né, científicos, quando eles são escritos, eles são baseados numa análise da população geral, né? Mas vamos dizer assim, se você, veja bem, você tem uma doença que de repente, vamos supor, que é 1% só da população que tem isso. Mas se ela for em você, ela é 100%, Sim. né? Então é claro que essa avaliação, ela é discutida sim, né? Tem homens que às vezes a gente já vê essa prevalência, essa ocorrência dessa doença muito frequente na família. A gente tem que ter um olhar de um cuidado mais precoce. Porque os conhecimentos científicos que a gente tem hoje nos diz o seguinte: quando você fala de uma doença, existe o que a gente chama de prevenção primária, que é o quê? O que eu posso fazer para que eu não tenha essa doença? Então, eu posso alterar a minha alimentação, eu posso tomar um determinado medicamento A ou B, ou eu posso tomar tem gente que gosta de um chá, uma coisa fitoterápica. Essa prevenção primária é para você realmente não deixar que o câncer de próstata te acometa, não existe. Não tem algo aqui que eu possa, para o nosso telespectador, indicar: olha, a partir de hoje consuma isso ou aquilo, isso vai te ajudar a não ter o câncer de próstata. A gente sabe que os hábitos de vida como um todo, ele influencia. Então, o cigarro, por exemplo, ele influencia em diversos tipos de câncer, não só o de pulmão diretamente relacionado ali à fumaça, mas diversos tipos de câncer no nosso corpo. Por exemplo, o câncer de bexiga tem uma associação muito grande, outros tumores, né? Então, por exemplo, deixe de fumar se você fuma, porque isso é um risco elevado. Hábito de uma boa alimentação mais natural, menos industrializada, com menos conservantes, prática de exercício físico, tudo isso é excelente e importantíssimo para uma boa saúde, e isso é recomendado. Mas se eu disser assim: olha, tem isso que você vai tomar a partir de hoje, você não vai ter câncer de próstata, não existe essa prevenção primária. Mas existe o que nós estamos falando aqui desde o início do programa, o que a gente chama de prevenção secundária, que é o quê? Olha, eu não quero ter o câncer de próstata, ninguém quer. Mas se acontecer por uma questão genética ou alguma mutação das minhas células, que é assim que surge o câncer, eu vier a ter um câncer de próstata, é melhor que eu descubra ele no mais precoce possível, eu faça esse tratamento e assim as minhas chances de cura são elevadíssimas. Mas se você não descobrir aquilo, progredir,
isso pode representar até mesmo um risco para a sua qualidade de vida ou para a sua própria vida. Então, essa prevenção secundária, que é descobrir o quanto antes, o quanto menor possível, né? Eu gosto de brincar também, é igual na nossa casa. Você olha para o teto e, de repente, você vê uma manchinha. Uma manchinha. Você pode simplesmente ignorar aquela mancha, mas você pode olhar para aquela mancha e falar, olha, será que isso é uma infiltração que está vindo da laje, do telhado? E você olha para aquilo ali, você pode simplesmente ignorar e esperar até que um dia esteja literalmente caindo água na sua sala, ou você pode já ter aquele olhar preventivo, não, eu vou lá em cima, vou contratar um profissional e vou verificar se pode estar acontecendo algo errado. De repente começa uma goteira, você fala, opa, realmente aquela suspeita. Então, esse olhar preventivo é isso, é você, vamos dizer assim, antes mesmo de ser um problema realmente importante, real, palpável, que realmente esteja te causando um sintoma, afetando a sua qualidade de vida, você está descobrindo isso numa etapa tão inicial, você vai fazer o tratamento, vai ter uma chance de sucesso enorme e vai manter a sua qualidade de vida. Por isso é importante, né, doutor, ter esse diálogo do dia a dia. E até para você que nos assiste aqui, nós estamos hoje com o doutor Warley Cristiano, urologista, nesse bate-papo extraordinário. E doutor, qual é a importância, né, e como esse diálogo aberto com o médico, ele pode ajudar a quebrar esse silêncio e permitir tratamentos mais eficazes? Eu acho que assim, nós que somos médicos, nós estamos preparados, né, para receber o paciente, para acolher, né? Então, um passo muito importante, a gente sabe que existe o constrangimento, existe às vezes a vergonha de se falar acerca de determinados temas com as pessoas em geral, inclusive com o médico. Mas o paciente tem que entender que ele está ali de frente com um profissional do qual se espera sigilo, se espera profissionalismo para acolher e para entregar o melhor ao paciente. Então é muito importante, né? Quantas vezes a gente atende um paciente, o paciente fala, a gente examina, você faz uma receita, dá um pedido de exame e você sente que tem algo ali que, como se estivesse preso, e o paciente não fala. E aí, de repente, o paciente está naquela luta, eu preciso resolver isso, preciso falar aquilo, mas não fala. E às vezes, a hora que o paciente se levanta e põe a mão na maçaneta para ir embora, ele, doutor, lembrei de uma coisa que só isso. E aí você percebe que aquilo ali era o motivo principal da consulta, mas que havia ali uma vergonha, um tabu. A gente lida muito com homens, né, na área sexual, às vezes alguma questão hormonal relacionada ao desejo, à ereção, né, aos problemas nessa vida íntima. A gente lida com isso também como urologista e isso é muito frequente nos atendimentos. Naquele momento a gente acolhe o paciente. Não, senta de novo, vamos bater um papo, pode me falar tudo que está te acontecendo, que eu estou aqui para poder te ajudar, né? Então, esse papo aberto de realmente colocar ali para o profissional, vamos dizer assim, tudo que você está sentindo, os seus medos, os seus anseios, o seu histórico passado, seu histórico familiar, ele é fundamental para que o paciente também tenha o melhor do médico ali na condução do seu tratamento. E a gente sabe, doutor, que isso não depende apenas do homem, mas também das mães, esposas, filhas, né, que estão dentro de casa, às vezes convive ali com o seu familiar, que vamos dizer, né, tem aquele mais turrão, mais difícil de lidar. E o que o senhor pode dizer, como que essas mulheres, elas podem ajudar nesse processo de conscientização, seja do seu pai, do seu marido, do seu filho, nesse incentivo e cuidado masculino? Importantíssimo. Eu vejo isso muito na prática diária, e é importante esse incentivo. Às vezes é um empurrãozinho só. Há outros homens que a gente vê que ele vai praticamente amarrado, praticamente sob ameaça da mulher ali, de uma outra familiar, né, que tem uma iniciativa.
mas a gente sabe que tá ali, às vezes até sendo um pouco dura com aquele homem. Não, você precisa ser examinado, você precisa vir. Mas a gente sabe que é uma atitude de amor, de cuidado, de carinho, porque às vezes ou por preconceito, ou às vezes por alguma resistência boba, falta de coragem, falta de iniciativa, às vezes o homem não vai. E as mulheres, eu vejo isso no dia a dia e é algo muito legal da gente reforçar. Elas têm um papel muito importante no sentido de incentivar marido, irmão, pai a se cuidarem mais no dia a dia. Não só nesse quesito da próstata, né, mas em outros quesitos. Às vezes a pessoa está ali passando por situações difíceis e não procura ajuda médica. E aí essa palavra de incentivo, de apoio é muito importante. Mas aí, doutor, vamos dizer, a palavra não deu certo. A palavra não deu certo. A gente pode amarrar então e levar? O importante é que vá, né? Então olha só, você mulher, se o seu marido, o seu filho não quer ir, amarre-o, mas leve-o. Tem vezes que chega assim no consultório, aí chega e você fala assim, pô, irmão, né? O que eu posso ajudar? Vamos bater um papo. Aí o homem fala assim, não, ela que sabe aí, ó, ela que me trouxe. Ela que sabe o que eu tô fazendo aqui. Eu falo, não, peraí, vamos conversar direitinho, né? Ah, doutor, eu vim porque ele não marca. Eu falei, tá marcado. Foi de surpresa. A hora que chegou aqui na clínica que ele viu o que era. Ele achou que a consulta era pra mim, a hora que chamou. Mas esse aí foi realmente uma estratégia, né? Mas lembro. foi o marido, né? É isso aí. O marido foi acompanhante na hora, a consulta era pra ele. Mas isso é extraordinário. Doutor Warley, nós vamos agora caminhar um pouquinho no nosso programa. Certo. Para um bate-bola muito importante. Certo. Hoje é o momento que o público gosta. Esse bate-bola. A gente vai pegar de surpresa. Se você quiser, pode tomar uma aguinha aí, fica tranquilo. Se prepara. Para você que está nos assistindo aqui, vamos agora para esse bate-papo, né? Esse bate-bola extraordinário com o Dr. Warley. E eu quero ver, Dr. Warley, agora do senhor. Certo. Conta pra gente uma palavra que define a sua profissão. Cuidado. Um hábito essencial para a saúde do homem. Hidratar bastante. Um conselho que você dá e também pratica. Olha, tem uma palavra na Bíblia que diz que é o seguinte, do homem vem os planos, né? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Eu acho que isso é algo que eu procuro praticar. A gente pode ter planos, objetivos, mas tudo que a gente faz, a gente tem que estar sempre se submetendo a Deus. Um valor que te guia na vida. A honestidade. Família para você É tudo. É a base, é o sustento, é aquilo que nos impulsiona a voos maiores. Um momento de paz no seu dia. Quando a gente chega em casa, encontra os filhos, é aquela paz ao mesmo tempo que aquele alvoroço, né? Aquele agito das crianças, mas interiormente é uma grande paz a gente poder abraçar os nossos queridos ao chegar em casa. Uma frase que te inspira. Olha, acabou que a frase, né, que eu citaria justamente o que eu citei há pouco. A fala a respeito da importância da gente confiar em Deus tudo que a gente for fazer, né? O homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. Doutor, para a gente fechar, olhando para a câmera 2 aqui, uma mensagem que o senhor deixa para todos os homens, aqueles que nos assistem, seja do mais jovem até o mais experiente, em relação a esse cuidado, que às vezes eles têm medo, sentem vergonha. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para esses homens que nos assistem hoje? Muito bem. Olha, eu quero dizer para você acerca da importância de cuidar da saúde. Muitas vezes eu sei que muitos homens têm o seu carro, têm a sua moto, tem todo aquele cuidado especial, né? Muitas vezes com o seu bem material. Né? Você leva para uma revisão, você leva para a oficina, você cuida, você troca óleo. E a sua saúde? E o seu corpo? Né? Eu gosto muito, eu sou cristão, gosto da Bíblia que diz que
Nosso corpo é templo do Espírito Santo. E nós temos essa missão de cuidar do nosso corpo. Se você quer ter uma vida plena, se você quer ter uma vida longa e com qualidade de vida, para você curtir as coisas que você gosta, para você curtir a sua família, você tem que entender que há uma frase antiga, mas muito real, que diz: é melhor prevenir do que remediar. Qualquer problema, seja o mínimo que for, quando ele é detectado e quando você faz uma intervenção precoce, a chance daquilo ali evoluir para algo pior, né? Você já está ali já aniquilando, já resolvendo aquilo. Eu gosto de dar esse exemplo, é igual um carro. Se você escuta um barulhinho e você já vai ali ver o que se trata aquele barulhinho, e de repente é um parafuso, uma porquinha que está levemente solta, você já faz o ajuste que é necessário, a chance daquilo virar um grande problema é muito maior do que você simplesmente ignorar, de repente aquilo ser algo que compromete até a segurança do veículo. Então, nessa mesma analogia, é o que eu quero dizer para você, homem. A importância de ter cuidado precoce, de ir ao médico, não somente quando você está passando mal, quando você... não, você tem que ir com a periodicidade justamente para fazer exames preventivos, fazer check-up e assim garantir, né, maior qualidade de vida para você e para sua família. É isso aí, Dr. Warley. Eu quero te agradecer. Muito obrigado pela presença do senhor aqui hoje no nosso programa, com todo esse carinho, esse conhecimento, podendo compartilhar conosco tantas ideias. Muito obrigado, Dr. Warley. Foi um prazer enorme. A gente está sempre à disposição. Aqueles que precisarem, se tiver dúvidas, depois a gente fica à disposição também dos nossos telespectadores para criarmos aí um canal aberto aí também com o nosso público para esclarecimento, e a gente fica à disposição de todos. Com certeza. E nós estamos aqui, Dr. Warley, eu não poderia deixar de agradecer a Interface Ateliê de Conteúdo, que é esse ambiente onde nós estamos aqui hoje. E claro, Interface Ateliê de Conteúdo sempre prepara para os nossos convidados esse presente. É para os senhores presente aqui. Legal, viu? Muito bom. Com todo carinho, a Interface preparou com todo cuidado esse presente. E para você que nos assiste aqui, se você quer gravar o seu conteúdo, um conteúdo de qualidade, seja ele um podcast, um talk show como esse aqui, ou outra ideia que você tenha, entre em contato com a equipe da Interface Ateliê de Conteúdo, já agenda seu horário, passa para eles a sua ideia, para a equipe toda a sua criatividade, que eles vão te atender carinhosamente. E além disso também eu não poderia deixar de agradecer aqui essa iluminação maravilhosa que nós estamos aqui hoje, esse áudio extraordinário, MA Áudio Produções. Se você precisa produzir, seja para o seu evento, para a sua igreja ou para qualquer outra necessidade que você tenha, Áudio Produções, essa iluminação, áudio MA Áudio Produções, entre em contato, que também já conversa com o nosso querido Marco Aurélio. Dr. Warley, o que o senhor achou desse ambiente aqui hoje? O que você achou desse programa? Legal, muito bacana. A gente fica muito feliz, muito realizado por estar divulgando, né, por estar disseminando essas boas informações para esse público maravilhoso do TV Barreiro News. Mais uma vez, muito obrigado para você que nos assistiu até aqui. O nosso grande abraço e até o próximo Café com Ideias, aqui mesmo, na TV Barreiro News.